de aula nós vamos aprender a fazer essa pulseira, ó. Nós fizemos composição com ela, com vários elementos, ó, correntes. Fizemos aqui também com pérolas de ABS em 2 tamanhos, outros modelinhos de corrente. Temos aqui também essa correntinha que nós fizemos com ABS e também aqui com esse detalhe dessa bola de metal com strass. Fechamento dela com fechinho lagosta e extensor com corrente balão e um pingentinho gota aqui para finalizar. Fizemos também esse brinco de correntes, trabalhamos aqui vários tipos de correntes, como na pulseira também. E aqui no meio um pêndulo com uma pérola, meio furo, na mesma cor da pérola também da pulseira. Eu vou começar fazendo a colagem dos brincos desse kit. As correntes nós enviamos todas elas inteiras, né? Nós vamos fazer os cortes de acordo com as quantidades que nós vamos utilizar em cada brinco, tá? Eu vou começar aqui fazendo a colagem da minha pérola meio furo na chupetinha. Eu vou colocar aqui os alicates como base de apoio para elas secarem, tá? Vou passar a cola no pino da chupetinha. Vou colocar dessa forma, cuidado com o excesso de cola, tá? Para o acabamento não ficar borrado. Para secar, você precisa manter ela nessa posição, tá? Você pode utilizar o alicate como apoio, ó, essa parte aqui do alicate, para ela ficar em pezinha, dessa forma. Ou também pode utilizar, aqui eu tenho esse pirizinho, que eu tenho essas aberturas, eu posso deixar assim também, até ele secar por completo. Agora, nós já vamos começar a colocar as correntes aqui no entremeio, tá? Primeiro, nós vamos fazer com essa corrente alternada. Nós vamos usar 2 alicates, o de bico redondo e o de ponta chata. E vamos usar uma argolinha. Aqui, nessa primeira cavidade do entremeio, nós vamos passar a argolinha e vamos colocar a corrente. Olha, a corrente você vai colocar da seguinte forma, ó. Tá vendo que tem 3 elos pequenos e um elo grande? Nós vamos passar, ó, esse primeiro elo. Vamos fechar essa argolinha, bem fechado. Agora, nós vamos vir com o alicate de corte e vamos cortar esse elo grande. Ela vai ficar, ó, 3 elos pequenos, um elo grande e mais 3 elos pequenos. Ó, essa aqui é a sequência, tá? E nós vamos fazer esse mesmo processo no outro lado, nessa outra cavidade do terminal. Agora, nós vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Agora, nós vamos fazer a colocação dessas outras 2 correntes, a corrente de elo Cartier e a corrente grumê de elo comprido. Nós vamos pegar uma argolinha, vou passar aqui um elo da correntinha Cartier. E vou passar aqui, ó, nessa voltinha do entremeio, ó. E fechar com auxílio do alicate. Agora, eu vou cortar 10 elos dessa corrente, tá? Conta 10, o 11 você corta. E vou fazer a mesma coisa desse outro lado. Prontinho, agora nós vamos colocar essa corrente de elo grumê comprido
Do mesmo jeito, tá? Com auxílio do elo, nós vamos colocar o elo da corrente e vamos colocar aqui do lado dessa correntinha Cartier que nós acabamos de colocar, ó. E vamos cortar aqui 6 elos dessa corrente, ó. 1, 2, 3, 4, 5, 6. No 7º a gente corta, tá? Fica dessa forma. Vamos fazer a mesma coisa do outro lado e também no outro par do brinco. Agora, nós vamos fazer a colagem dessa corrente de bolinha com bolinha, tá? Aqui nesses entremeios. Nós vamos pegar aqui, ó, a primeira bolinha, ela precisa estar dessa forma. E vamos colar aqui dentro dessa cavidade aqui do entremeio. Aqui agora nós vamos cortar essa corrente da seguinte forma, ó. Nós temos aqui um intervalo de corrente com bolinha, outro intervalo com a bolinha. Nesse último intervalo, nós vamos cortar. Mas perceba que aqui, ó, antes da bolinha, nós temos um elozinho maior. Esse elo nós vamos deixar, tá? E vamos cortar. Você puxa um pouquinho assim, ó, pra dentro da bolinha e corta. Lembrando, ó, que esse elo maior, tá? Ele fica pra gente pendurar a nossa chupetinha. Agora, nós vamos fazer a colagem do outro lado. No outro lado do brinco, ó, vou fazer a mesma coisa, vou mostrar aqui pra vocês, ó, como que fica. Tá vendo? Que tem um intervalo da correntinha e tem um elo maior, tá? Por último, antes de vir a bolinha. Esse elo, ele vai permanecer, que nós precisamos pendurar a nossa chupetinha com a bolinha pérola que nós colamos. Aí aqui, ó, eu vou fazer a colagem do mesmo jeito, vou cortar aqui nessa de cima. Aqui você tem que manter esse elo maior, porque se você cortar ele, a sua bolinha vai escapulir, tá? Então, ele fica, a gente cola ele lá junto com a bolinha, tá? No entremeio. Ó, fica dessa forma. Fica dessa forma, tá? Pra gente colar aqui do outro lado. Agora, eu vou fazer a colagem da minha corrente de bolinha, tá? Essa corrente de bolinha, ela vai vir aqui em 2 lugares. Ela vai vir aqui em volta dessa corrente que eu acabei de colar com bolinha. E ela vem também, ó, aqui nessa parte, ó, do entremeio, tá vendo? Nessa volta aqui que faz o entremeio. Primeiro, nós vamos cortar 2 pedaços com 45 bolinhas cada. E agora, nós vamos cortar 2 pedaços com 49 bolinhas, tá? Se aqui tem 45, 46, 47, 48, 49. Tá? Prontinho. A correntinha menor de 45 centímetros, nós vamos colocar aqui, nessa volta do entremeio. Lembrando que vão ser 22 bolinhas para um lado, 22 para o outro. E a bolinha 23 fica aqui no meio, pra ficar certinho, tá? Então, você tem que achar o meio da sua corrente pra ficar certinho a colagem. Eu vou passar a cola aqui nessa volta do entremeio. Vou achar aqui o meio da corrente. Isso.
vem acertando assim, ó, com o palito, pra ficar certinho a colagem. Enquanto a cola não secou, você consegue ir movimentando, né, a corrente. Aí tá certinho, agora eu vou deixar assim pra esperar secar e vou fazer o mesmo processo do outro lado. Enquanto essa parte seca, se você quiser vir e fazer também, ó, a colagem desse strazinho aqui em cima, tá? Porque enquanto essa parte aqui não secar, você não pode mexer no brinco para fazer a colagem da outra corrente, tá? Senão vai sair do lugar a sua corrente, né? Aqui, ó. Vou aproveitar que eu tenho misturinha de cola já feita e vou fazer a colagem desse strass. Agora, nós vamos colocar a corrente de bolinha maior, tá? Nós vamos fazer a colagem dessa corrente aqui, ó, em volta dessa bola da corrente com bolinha. Nós vamos passar a cola aqui, ó, dessa forma, um pouquinho aqui entre a corrente, tá? E a bolinha. E vamos passar a cola também aqui, ó, nessa parte aqui do entremeio. Nós vamos fazer a mesma coisa, achar o meio da corrente, tá? E vamos colocar o meio aqui, ó, o meio certinho dessa bolinha. Vou colocar ela aqui na minha base para ficar mais fácil e vou acertar também aqui com o palito. Você pode colocar o brinco assim, ó, em pé, tá? E acertar onde a corrente vai ficar colada, tá? Ó, coloca ele pra secar assim bem certinho, tá? Pra não secar torto. E vou fazer o mesmo processo do outro lado. Agora, nós vamos colocar as pérolas que nós colamos a chupetinha aqui nessa correntinha, ó, nesse elo da correntinha com bolinha. Lembra que nós deixamos um elo, ó, dessa forma. Aqui a gente coloca agora, que já secou, né, a pérola. E fecha bem fechadinho, tá? Porque esse elo é bem fininho da corrente, senão ficar bem fechadinho pode escapulir. Olha só, vamos fazer a mesma coisa do outro lado. Prontinho, agora nós vamos colocar a base de pino, também com uma argolinha. Passa a argolinha aqui na cavidade do entremeio e da base. E está prontinho o brinco, agora nós vamos fazer a confecção da pulseira. Agora nós vamos iniciar a pulseira. A pulseira eu vou começar pelos entremeios. Você vai pegar a sacolinha, ó, que tem essas pecinhas que são entremeios. E também nós vamos pegar essa sacolinha que tem os elos, tá? Aqui nós vamos começar por essas pecinhas, fazendo a junção delas com esses elos menores. Nós vamos fazer duas correntinhas
com 6 entremeios, tá? Você vai interligar um no outro, ele vai virar uma correntinha, ó, dessa forma, ó. Passa na cavidade. Vem com outro elo. Passo na cavidade do outro lado e coloco um outro entremeio. Nós vamos interligando um no outro com o auxílio de um elo, tá? Nós vamos colocar 6 vezes. Prontinho, agora nós vamos fazer o meio dessa correntinha e nós vamos usar essa bola de metal com strass, tá? Ela tem outra sacolinha. E vamos usar também o alfinete contrapino, ó. Aqui o alfinetinho. Aí nós vamos fazer a seguinte forma. Aqui na conta com strass, vamos cortar aqui, ó. Você vai deixar a medida de um dedo deitado, tá? Cortar com auxílio de um alicate. E aqui nós vamos contrapinar. Na hora que você for contrapinar, você não vai fechar, tá? O seu contrapino aqui por completo, vai pegar uma parte da correntinha, vai passar aqui por dentro desse contrapino e vai terminar de fechar, tá? E o outro lado, como ele já vem contrapinado, a gente vai abrir um pouquinho, vai pegar a correntinha, ó, e vai passar e fechar novamente. Vou pegar aqui outro alicate, que é melhor para poder fechar. Ó, prontinho, tá feito essa parte, tá? Agora nós vamos fazer com as pérolas de ABS, nós vamos utilizar o fio de silicone e o terminal de tip, tá? Aqui nós vamos começar da seguinte forma, ó. Você vai colocar aqui o fio de silicone na cavidade do tip. Dessa forma. E aqui nós vamos dar alguns nozinhos para ficar preso, tá? Esse silicone aqui dentro do terminal de tip. Ó, fiz bastante, vou testar aqui, ó. Tá bom já. Eu vou cortar aqui o excesso com a tesoura. Dessa forma. Vou fechar o terminal aqui, eu fecho um pouquinho primeiro com a mão, ó. Depois eu venho com o alicate e termino de fechar. Prontinho. Agora eu vou fazer na seguinte sequência. Primeiro eu vou passar 12 pérolas dessa menorzinha no meu fio. Agora eu vou vir com a sequência de 5 pérolas dessa de 6 milímetros. Aqui, se tiver obstruído a passagem, tá? Do fio, você vem com o alfinete, ó. E só fazer dessa forma pro fio passar com facilidade, tá? Agora eu venho novamente com a sequência de 12 pérolas, tá? Pra poder finalizar. Prontinho, depois dessa sequência feita, nós vamos fazer o fechamento do outro lado. Agora a gente coloca o terminal, ó, com essa partezinha côncava pra cima, tá? O nó vai ficar aqui por dentro, né? Coloco dessa forma. E agora eu vou dar os nozinhos aqui pra poder finalizar. Eu faço da seguinte forma, ó.
Venho, dou o nó assim, pego o alfinete, coloco aqui, ó, por dentro do nó que eu dei e vou puxando e levando lá pra perto do chip, tá? Cuidado pra você não apertar demais, tá? E a pulseira não ficar maleável. Tá, ó. Tá vendo? Tá maleável ainda, não tá apertado. Tá? Aí aqui eu solto, tá? E vou fazer vários nozinhos também pra poder garantir que ele não vai soltar ali na cavidade do meu terminal de chip. Prontinho, ó. Agora eu acho que já tá bom. Venho aqui e corto o excesso com a tesoura. Faço o mesmo processo do outro lado. Primeiro eu dou uma fechadinha aqui com a mão. Agora eu venho com o alicate e termino de fechar. Prontinho, ó, e reserva agora essa parte. Agora nós vamos cortar as correntes, tá? De acordo com os tamanhos que nós vamos fazer. As correntes, elas vão ter 14 centímetros. Vou colocar aqui. A gente sempre manda um pouquinho a mais, tá? Mas para esse tamanho de pulseira com extensora, 14 centímetros vai ficar bom, tá? Aí eu vou cortar todas as correntes. Agora nós vamos fazer aqui a junção da nossa pulseira. Eu vou pegar esse elo maior, de espessura mais grossa. Ele é bem duro para abrir, então você pode firmar ele, tá? Nós vamos colocar as correntinhas, tá? Aqui, ó, nós esquecemos de colocar uma argolinha aqui no terminalzinho de chip. Esqueci de falar com vocês que é necessário, tá? Deixa eu verificar essa aqui, do outro lado também. Nessa aqui eu não coloquei a argolinha. Nessa correntinha que nós fizemos com entremeios, ó. Aqui do outro lado também ficou sem. Tá? Agora sim, passo. E passo a última correntinha. Fecho esse elo bem fechado, tá? Pra não acontecer de nada escapulir aqui. Vou fazer o mesmo processo do outro lado. Vou seguir a mesma sequência da ordem que eu coloquei, tá? Pra corrente não ficar embolada. Aí aqui agora eu venho e coloco a minha correntinha extensora, tá? Antes de fechar. E fecho bem fechado. Agora, no outro lado, eu pego uma argolinha, passo por dentro desse elo e vou colocar o fechinho. Dessa forma. E agora, aqui na pontinha da minha correntinha extensora, eu venho também com uma argolinha e vou colocar o pingentinho na ponta da minha correntinha extensora. Fecha bem fechadinho, tá? Pra não escapulir o pingentinho. E prontinho, ó, está finalizado, tá? A aula dessa pulseira, confere direitinho, tá? Se ela tá certinha, se não tem nada embolado, se tiver, você vem e acerta. Está finalizado a aula desse kit.